No vídeo de hoje, nós vamos abordar uma questão que afligiu e acho que ainda aflige filósofos judeus desde o início dos tempos. E é uma questão que pergunta o seguinte: será que Deus tem ainda uma relação com o mundo que ele criou? Ou será que Deus já não tem essa relação? Deus criou o mundo e agora, digamos, existe num lugar separado de onde o mundo está. A pergunta técnica que os filósofos fazem é a da transcendência ou da imanência divina. E para entender qual é essa questão, como é que a gente responde a ela, quais são as possíveis variáveis, a gente fala disso depois da vinheta. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Muito bem, eu comecei ali falando, né, antes da vinheta, que essa é uma questão que os filósofos judeus se perguntaram. Na verdade, não só os filósofos judeus, tá? Eu vou focar no judaísmo porque o meu canal é sobre isso, né? Eu como rabino, como cabalista, mas na verdade é uma questão que vários outros filósofos se perguntaram. Então a questão é o seguinte: no mundo que a gente vive, né, qual é a relação que Deus tem com esse mundo? Deus criou o mundo e continua digamos, interagir com esse mundo, ele tem uma intervenção nesse mundo, e de modo que então a gente consegue encontrar Deus no mundo, ou Deus criou o mundo, e aí o mundo, digamos, começou a correr, começou a rodar do modo como Deus queria, e Deus agora está distante do mundo, né? Deus fica talvez observando, mas deixa o mundo funcionar sem intervenção. E aí, nesse caso, talvez a gente não consiga encontrar Deus tão facilmente no mundo, já que o mundo está, digamos, à parte de Deus, né? Então, de certo modo, a pergunta também é assim: Deus está mais revelado no nosso mundo, não talvez de modo muito claro, ou Deus está mais oculto? Bom, e aí, obviamente, como quase em todas as questões filosóficas, a gente vai ter defensores das duas versões, né? Que a gente consegue encontrar Deus no nosso mundo, Deus tem a sua forma de se revelar nos eventos do mundo, na natureza, ou que não, que você não consegue ver Deus no mundo. Então, por exemplo, né, para a gente fazer aqui uma breve abordagem da questão, existe um dos grandes filósofos do judaísmo, chamado de Rihal, o apelido dele é o Rabbi Yehuda Halevi, que escreveu uma obra magna chamada o Kuzari, e ele conta para nós que a base do judaísmo é acreditar na revelação de Deus, né? Deus se revelando no mundo. E onde a gente vê isso? Por exemplo, no êxodo do Egito, na saída do Egito e na entrega da Torá. O Todo-Poderoso aparece para uma nação, e aliás o Rabbi Yehuda Halevi coloca isso como um fenômeno único na história, né? Onde você tem Deus aparecendo para toda uma nação, e não como outras religiões dizem, Deus aparecendo para um só indivíduo, né? Ou se manifestando para um indivíduo, enfim, e fazendo essa revelação muito clara, né? Agora, por outro lado, na própria história judaica, e aí você poderia se contrapor ao Rabbi Yehuda Halevi, você tem eventos ou histórias claramente mostradas de as coisas dando certo, digamos, milagres, entre aspas, acontecendo, mas com a presença de Deus quase que passando despercebida. Uma das histórias que a gente sempre cita em relação a isso é a história de Purim, né, narrada no livro de Esther. Então, onde o povo ali de Israel passa por um grande perrengue, quase é aniquilado. No fim das contas, as coisas milagrosamente dão certo. A gente fala que tem uma intervenção divina, obviamente, o judaísmo sempre fala da intervenção divina, mas você não vê Deus intervindo, como a gente está falando no sentido de êxodo do Egito, de entrega da Torá. Deus não aparece, desce dos céus, como desce sobre o Monte Sinai, e você não vê Deus falar com o povo. Ver Deus falar, não, né? Ouve Deus falar. Você não tem uma intervenção divina assim direta, né? Outro exemplo é a história de Hanukkah, tá? Então, a questão é como é que Deus tem essa manifestação ou não tem. Deus é mais revelado ou é mais oculto, tá? E aí, se a gente sair desses eventos históricos, na nossa própria vida, você talvez, se você parar para se perguntar, você muito provavelmente vai ter oscilado já entre esses momentos. Desculpe. Talvez você vai ter momentos em que você fala, bom, eu consigo sentir a presença divina assim muito claramente. Talvez você consiga sentir a voz de Deus, a presença de Deus. E talvez em outros momentos da sua vida você fala, parece que eu não sinto nada da presença divina, né? Bom,
Na porção dessa semana, por que que eu estou fazendo essa reflexão? Né? Porque existe aí na porção dessa semana um eixo de ligação para a gente fazer. Existe uma passagem bastante famosa que vários comentaristas abordam, que é a das famosas bênçãos e maldições. Né? Então, basicamente, Moisés começa a falar com o povo e diz o seguinte: olha, se vocês seguirem todos os mandamentos de Deus, vocês vão ter uma série de bênçãos. E aí, coisas maravilhosas que Moisés narra. Vocês vão ter prosperidade, felicidade, saúde, a chuva vai cair no momento correto, os campos de vocês vão ser frutíferos, né? Mas, caso contrário, se vocês não seguirem as leis, né, um monte de coisas negativas vão acontecer. Então, basicamente, a gente vê aqui uma estrutura de vida e que muita gente tem isso, digamos, imbuído, inclusive, na sua mente, na sua visão de vida religiosa, vamos dizer assim, de que se eu seguir um certo caminho, vamos chamar de ético, né? Se eu for uma pessoa correta, seguir as leis, seguir os mandamentos, minha vida vai dar certo, eu vou ter bênçãos. E caso contrário, se eu violar as leis, minha vida vai dar errado, né? Bom, agora, isso é um problema, né? Por quê? Porque muitas vezes, se a gente for sincero e olhar para a vida, a gente vê que isso não é o que ocorre, né? Quantas vezes a gente não vê pessoas extremamente bondosas, extremamente justas, a gente chama no judaísmo, na Kabbalah de tzadikim, né? Pessoas extremamente comprometidas em levar uma vida moral, em levar uma vida ética, em não fazer nada de errado, né? E que vivem uma vida mais de maldição do que de bênçãos, né? A pessoa não tem prosperidade, não tem saúde, não tem felicidade, a chuva não cai no momento correto para ela, né? E a gente vê pessoas, por outro lado, que não estão nem aí para questões de ética, de moral, fazem quase que tudo de errado, parece que se tiver uma oportunidade, desculpem pelo som, parece que se tiver uma oportunidade de fazer algo errado, essa pessoa tá lá, né? Tá metida no meio, e parece que a pessoa está vivendo ali uma vida de bênçãos, né? Tudo de bom acontece para ela, essa pessoa está nadando em dinheiro, em felicidade, em fortuna, em prosperidade, fortuna não financeira, né? E aí, como é que a gente explica isso? Bom, vou agora colocar, claro que existem também vários jeitos filosóficos de você explicar isso, tá? Não vou entrar nas questões. Mas a Kabbalah vai dizer o seguinte: bom, o que ocorre é que nós vivemos num mundo, entre aquelas duas opções primeiras que eu coloquei, em que claramente Deus não está se manifestando abertamente. Esta situação é aquela que nós chamamos na Kabbalah de Hester Panim. O que significa Hester Panim? A ocultação da face, né? Ou seja, da face divina. Segundo a Kabbalah, claramente nós vivemos num mundo em que Deus não mostra a sua face aqui no mundo, no sentido de que você não tem uma percepção visível do divino, tá? Como aconteceu no Monte Sinai, como aconteceu no êxodo do Egito, né? No sentido de que quando algo precisa ser feito, né? Quando você precisa de uma intervenção, Deus desce, aparece e faz aqui 10 pragas do Egito. Ou você ouve trovões, raios e relâmpagos, e aí a Torá é dada, né? Você não tem esse tipo de coisa. Se você não tem esse tipo de coisa acontecendo, a Kabbalah vai dizer que também não ocorre aquilo que eu estava falando, um sistema de retribuição imediato e um por um, né? Do tipo, olha, você fez algo errado, então imediatamente a justiça divina vai acontecer na sua vida, né? Se você fez algo bom, imediatamente você vai ser recompensado e você vai receber uma bênção. Não é assim que o mundo funciona. A visão da Kabbalah é mais aquela que eu disse, que Deus criou o mundo, criou ali um sistema complexo de regras que a gente pode estudar e deve estudar, mas Deus está distante desse mundo. Deus deixou esse mundo funcionar. Bom, agora, vamos às consequências disso, né? Quando a gente fala um tipo de coisa assim, ou quando a pessoa percebe que o mundo não está funcionando do jeito que Moisés está colocando no livro de Deuteronômio, né? Que não sempre eu vou seguir um caminho ético e vou receber as bênçãos que Moisés está prometendo, e que às vezes eu vou seguir um caminho não ético e vou ter coisas boas, né? Muita gente fala assim, bom, então aqui está um motivo para eu não seguir um caminho ético, né? Muitas vezes aqui está, digamos, quase que um aval ou quase que um convite para eu seguir minha vida como eu quero, tá? E vamos ser sinceros, né? Não dá para julgar essas pessoas. A gente fala, bom, de fato, é aquilo que eu falei, muita gente nasce com essa visão
nasce não, né? Ou dão para essa pessoa essa visão religiosa da coisa, e essa pessoa vai vivendo e vê que não aplica essa visão religiosa. Como é que eu vou julgar essa pessoa? Se ela percebe que essa visão religiosa da coisa não está funcionando na prática, muitas vezes ela abdica dessa visão, ela passa a ter descrença do sistema religioso, de Deus por si mesma, né? E aí ela fala assim, eu vou viver a minha vida do meu jeito. É difícil julgar uma pessoa assim, né? Eu diria que o problema não está na pessoa, está nas pessoas religiosas que tentaram passar essa visão para ela. Enfim, e aí muitas pessoas falam assim, eu vou abdicar desse caminho ético, eu não tenho por que ficar seguindo esse padrão de regras religiosas, porque eles não me levam a nada. E realmente é um jeito de você pensar e um jeito de viver. Agora, eu não vou dizer que é o jeito mais interessante, tá? Existe um outro modo de pensar, que é o que eu queria agora apresentar para vocês, que é o que a Kabbalah vai dizer. A Kabbalah vai dizer o seguinte, se a gente entender o que eu estava falando, que nós vivemos num mundo em que Deus está ocultando a sua face de nós, em que Deus não está presente e, portanto, não há esse sistema de recompensa e punição, isso também significa o seguinte, quando nós falamos de Deus, a maior maneira de encontrar Deus, ou a melhor maneira de encontrar Deus, na verdade, é dentro de cada um de nós. E é esta a ênfase, digamos, que a Torá dá, do ponto de vista da Kabbalah, quando já no começo do texto bíblico, lá em Gênesis, aparece a famosa expressão que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então a Kabbalah diz que um primeiro grande erro que as pessoas estão fazendo é tentar encontrar esse Deus lá fora, né? Com essas manifestações que eu falei, estrombólicas e miraculosas de Deus aparecer no Monte Sinai e mandar 10 pragas. Né? Não, isso não vai acontecer, diz a Kabbalah. Né? Deus não vai fazer esse tipo de coisa, Deus não vai te punir se você fizer algo errado e Deus não vai te recompensar se você fizer algo certo. Enfim, Deus está dentro de nós. Agora, se você entender isso, então, esse sistema de recompensas e punições de que Moisés está falando também se trata de algo interno a nós. Em que sentido? Nós estamos falando de recompensas e punições da nossa própria consciência. Como assim? Me vem à cabeça agora, quando eu falo isso, para quem já leu e quem não leu, puxão de orelha, né? É um livro que deve ser lido, Crime e Castigo, né? Escrito por Dostoiévski. Para quem não conhece a história, basicamente, é de um cara que um dia ali, por um motivo, ele resolve assassinar uma senhora, né? Para quem ele deixa os objetos dele empenhorados, né? E ela, enfim, ela trabalha com isso e ela tem dinheiro. E um dia ele resolve matar essa senhora para pegar o dinheiro dela. E aí ele comete o crime, por isso o nome do livro, né? Crime e Castigo. E ele começa a passar tão mal pelo crime que ele cometeu, a consciência dele começa a perseguir tanto ele, né? Que, enfim, o livro vai descrevendo o estado de consciência em que ele fica. É muito interessante. E embora ele não seja pego pela polícia, a polícia não descubra o crime que ele fez, né? Ele começa a viver num estado tão pesado pelo que ele fez, que é praticamente como se ele tivesse sido pego pela polícia. Ou talvez se ele tivesse sido pego pela polícia e tivesse sido posto na prisão, não era tão pesado do que a própria prisão que ele está entrando na cabeça dele, entende? Por isso que o nome do livro é perfeito, Crime e Castigo. O castigo que ele está passando não é um castigo externo, é dentro da cabeça dele. Enfim, leiam um livro, vale a pena, né? Eu descrevendo aqui não dá para falar da genialidade que é esse livro. Enfim, voltando à nossa questão. As recompensas e punições que Moisés está falando e que nós devemos acreditar que existem, não são como a religião diz para nós lá fora. Se eu seguir uma ética, eu vou ser recompensado. Se eu não seguir, eu vou ser punido. A recompensa ou a punição é dentro de nós mesmos no seguinte sentido. Se eu viver uma vida de acordo com as leis, né, e de acordo com as coisas que eu acredito serem certas, que eu acredito estarem de acordo, eu vou viver com uma consciência tranquila. É uma expressão que eu acho também genial em português, é aquela coisa de falar assim, eu quero ter a consciência tranquila de poder deitar e colocar a cabeça no travesseiro. Eu espero que vocês que estejam me ouvindo possam fazer isso, porque eu não sei se vocês já passaram por alguma fase da vida em que talvez vocês não fizeram isso, ou conhecem gente que não faz isso, é horrível. Tem pessoas que eu atendo, que às vezes eu falo, e as pessoas me contam isso, como elas passam a noite em claro,
e elas não conseguem colocar a cabeça no travesseiro por alguma coisa ou por outra, né? Por alguma ansiedade que as consome, por alguma angústia que as remói, ou por algum crime, entre aspas, que elas cometeram. Mas o peso de essas pessoas não conseguirem colocar a cabeça no travesseiro e dormirem tranquilamente é horrível. Essas pessoas talvez não estejam sendo punidas no sentido jurídico da lei, né? No sentido civil, societário, da sociedade, ou no sentido religioso, mas por dentro essas pessoas estão sendo punidas. E é isso de que a Kabbalah vai falar. Então, quando nós estamos falando aqui de poder viver conforme as bênçãos ou as maldições, estamos falando de você escolher na sua vida, porque a Kabbalah fala muito disso, você ter o livre-arbítrio é isso, você poder fazer escolhas da vida e poder se orgulhar dessas escolhas da vida. É óbvio que você vai errar, você é ser humano, você em alguns momentos da vida vai fazer escolhas pouco interessantes, escolhas que não eram as melhores possíveis, mas isso faz parte do processo. O que nós estamos falando é de você sempre tentar fazer as melhores escolhas, as escolhas mais virtuosas, as mais moralmente corretas, mais eticamente corretas, e aí você olhar para trás e falar, eu sinto orgulho das escolhas que eu fiz. Mesmo aquelas que não foram as mais acertadas, eu sei que eu fiz o meu melhor. Eu dei as minhas melhores opções. Então eu tenho a consciência tranquila. Como eu falei, poder chegar a qualquer momento da sua vida e falar, eu sinto orgulho das escolhas. Eu não tenho vergonha do que eu escolhi. Né? Eu sei que eu não escolhi por cara de pau, por ser um criminoso, por ser um pecador ou coisas desse sentido. Né? É disso que nós estamos falando. Então, a ideia cabalística é a seguinte, assim como a fagulha divina é interna e nós não devemos ficar procurando lá fora, né, a recompensa pelos nossos atos probos, pelos nossos atos honestos, não é externa. É a própria forma como nós vivemos a recompensa. Se você está conseguindo viver uma vida minimamente tranquila, leve, feliz, é sinal de que você está vivendo a vida de bênçãos que Moisés está falando. Não estamos falando de nada externo, repito. Tá? É a questão interna. E aí me vem um outro ensinamento à mente, e com isso eu prometo que encerro, porque o vídeo já está ficando longo. Há um ensinamento judaico que diz o seguinte, os sábios do Talmud estão perguntando justamente sobre esse tipo de coisa, e eles se questionam qual é a recompensa de cumprir os mandamentos. Né? E um dos sábios do Talmud diz o seguinte, En sachar la mitzvah, ela a mitzvah atzma. Não existe recompensa em cumprir o mandamento, a não ser o próprio mandamento. O que ele quer dizer isso? A ideia é, quando você cumpre um mandamento, você não tem que ficar esperando ganhar uma recompensa. Eu vou cumprir um mandamento e agora eu vou virar rico. Né? Ou eu vou cumprir um mandamento e agora meus filhos vão ser bons filhos. Não é esse o tipo de coisa. A recompensa do mandamento é o próprio mandamento. É saber que eu cumpri o que eu devia cumprir. É saber que eu estou fazendo o correto e ponto. Isso basta. A consciência de saber que eu estou fazendo o que deve ser feito, de que eu estou cumprindo o meu papel como cidadão, como ser humano, como indivíduo ético, moral, espiritual, é a recompensa. É saber que eu não preciso ficar carregando pesos, carregando angústia, carregando sofrimento. E de novo, talvez eu falando aqui possa parecer pouco, mas se você acha que é pouco, converse com alguém que não vive esse tipo de vida e você vai ver o que não é, né? Como não é pouco. Converse com alguém que não consegue dormir à noite. Converse com alguém que carrega fantasmas, que é assombrado por espíritos. Converse com alguém que não consegue viver essa vida de mínima tranquilidade. E você vai ver como é uma bênção, de fato, poder viver essa vida livre de preocupações, com a mente tranquila. E aí você realmente vai ver como Moisés fala de uma maneira muito bela. Eu estou colocando, na voz de Deus, né? Eu estou colocando diante de vocês o caminho da vida e da morte, e é vocês que vão escolher. Eu estou colocando diante de vocês o caminho da bênção e da maldição, e depende de vocês escolherem. Então, essa é a mensagem que eu deixo, que a gente possa, inclusive dentro desse contexto maior, chegando o ano novo cabalístico, fazer essas escolhas, entender qual é o sentido de bênçãos, né, e de maldições, de recompensas e de punições, e parar de esperar que isso seja lá fora. Entender que isso é aqui dentro desse contexto maior, fazendo essas escolhas mais saudáveis. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.